conhecendo as terapias holísticas. Então, o que é terapia integrativa ou holística, né? A OMS, Organização Mundial de Saúde, né, ela nomeou como terapias integrativas também complementares e ou alternativas. Só que aí, se a gente for no conceito mesmo da palavra, né, então o que elas são, todas as técnicas? Elas são um grupo de práticas e técnicas que dão uma atenção à saúde não alopáticas, que é a medicina tradicional, que usa dos remédios, né? E elas procuram atender o indivíduo de uma forma holística, diolos, e até, né, diolos do quê? Que significa inteiro, uma totalidade, que se baseia em ver o ser humano como um todo, né, todas as partes dele, física, emocional, mental e espiritual, e o vínculo que ele cria com o terapeuta, né? Então esse holos é que veio o holístico, né? Só que no início ele ficou muito associado a uma questão mística, esotérica, até porque daquilo que a ciência não tinha muito conhecimento, passa a ser um mistério, o mistério é considerado esotérico, né? Então, até as primeiras técnicas, elas eram havia um preconceito aí, né? A respeito, tipo acupuntura. E aí, o que a OMS ela fez, né? Então, a estratégia deles foi o quê? Eles consideram como uma medicina, o uso de medicina tradicional, natural, né, em 2002, 2005, e vem estimulando essas terapias, né, alternativas, complementares, holísticas, e de uma forma racional, segura e eficaz, né, e com qualidade, tanto que foi criando sistemas. E no Brasil, ela veio em 2006, e para isso o Ministério da Saúde criou a PNPIC, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E com isso o SUS ele passou a ter uma abordagem, né, de cuidados integral à população, por meio dos recursos terapêuticos. E as primeiras técnicas que começaram, né, foram o quê? A fitoterapia, que é a utilização das ervas, né, a acupuntura, a homeopatia, a medicina antroposófica e o termalismo, que são das termas, né, termas do Rio Quente, as termas aí nas cidades, né, que tem as termas. Só que mesmo assim, o começo foi muito fraco, foi pouco difundido, porque tudo requer investimento, né, então ela não era tão usual aí no SUS. Mesmo hoje não são todas as unidades que tem, mas eles mesmos utilizam. Já em 2017, quer dizer, você vê, entre 2006 e 2017 passaram-se quase 11 anos, aí que eles incluíram mais 14 práticas, né, integrativas. E em 2018, mais 10. Então, hoje nós estamos com 20, o SUS, né, ele dispõe de 29 práticas. Só que existem muito mais que elas, né, eles adotaram 29, que lá na frente eu vou estar citando, vou comentar, tá bom? Mas eu quero dar um panorama geral, né? O que são as terapias integrativas, holísticas, como que elas funcionam, por que funcionam, né? Qual o conceito? Então ela tem essa questão da visão integral, holística do ser humano, né? Porque essa visão nossa ancestralidade, a milenar, e aí tinha as medicinas antigas, que eram as mais conhecidas, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica, né? Que ela faz uma integração do ser humano com a natureza, considerando que ele tem tudo, a natureza dispõe de tudo que o ser humano precisa, né? Onde tudo, aí que vem o conceito, que tudo é energia. Então, a visão holística, ela procura abordar o quê? Os aspectos emocionais, psicossociais, onde a pessoa vive, né? A família, o grupo, o trabalho, os afetivos e espirituais, como fatores que influenciam na saúde, né? Nessa questão do equilíbrio dela, né? E se não estiver, e se algum desses pontos não tiver equilíbrio, ela pode gerar um problema físico, né? O ponto de gerar físico, né? Então, entende-se como saúde o equilíbrio entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz, ou a mente, a emoção e o físico. E se aí um desses pontos não tiver em equilíbrio, né, já se considera que a pessoa pode estar doente. E dentro desse conceito, da onde que veio, né? O que eu, pelo menos de todos os estudos, né? Eu até falando aqui, eu trabalho há um pouco mais de 5 anos como terapeuta integrativa, e a minha formação primeira foi em medicina tradicional chinesa, e a partir daí eu fui agregando outras técnicas, né? De algumas terapias
mais quânticas, né, e outras técnicas. E tudo que eu já estudei e me aprofundei bastante nesse tema foi de perceber alguns pontos em comum ou que elas, cada uma delas trabalha de alguma forma com os princípios, leis universais. Que nós estamos falando de natureza. Então, né, da natureza do ser humano e energias, tudo que é natural, né, que é considerado, né, que as terapias holísticas e integrativas, elas utilizam só o que é natural, né, nada artificial. E da onde vem, o que se percebe entre elas em comum é que elas se utilizam de leis universais, ou considerada alguns alguns 5.000 anos atrás, leis herméticas. E quais são elas? Então, são 7 princípios do hermetismo, ou leis universais, que todas elas de alguma forma entendem o quê? Que tudo que existe, o todo é mental. Então é a lei do mentalismo. Então e o mental entenda-se como energia, como vibração, como frequência. Que existe a lei da correspondência, que tudo que é em cima é igual, análogo que está embaixo. Né? Existe uma correspondência entre os níveis físico, saúde física, mental, emocional, espiritual. Cada um numa frequência, numa vibração, mas são correspondentes. Aí a vibração, que tudo vibra, que nada está parado. A polaridade, que é a questão, né, que é duplo. Tudo existe a sombra e a luz, o positivo e o negativo, né, que inclusive, se lembrar aqui, é um símbolo que o taoísmo utiliza, né, o Tao. O outro é o de gênero, que é o feminino e o masculino, mas entenda isso como a questão da energia yin e yang. Isso existe em tudo, no ser humano também. E aí quando há um desequilíbrio nisso, também pode estar gerando algum problema. O ritmo, né? O que seria o ritmo? É o fluxo, como o da maré. Ela avança e recua. Ou o nosso coração, ele tem um ritmo, né? Expansão e contração. Tudo na natureza existe um ritmo. E a causa e efeito, que a gente fala que a toda causa existe um efeito igual e contrário, né? E isso, principalmente esse aspecto, a gente vai ver bem dentro de uma alimentação, né? Que eu comer, que ela tem alguma toxina, depois ela pode gerar um efeito desconfortável. E o contrário também é verdade, uma coisa saudável. E essa lei de causa e efeito, em algumas situações, ela é muito mais forte, por exemplo, quando a gente fala de uma doença espiritual. Porque aqui nós estamos falando que a causa, às vezes, não foi nesse tempo, foi em outro. Então, é por isso que, de alguma maneira, nós estamos falando de todas as técnicas holísticas, elas trabalham em cima desses 7 princípios, tá? Dessas 7 leis, entendendo isso como todo, o holos. E aí, nós falamos em 7 princípios, aí nós viemos aqui as 7 cores, né? Que, não por acaso, temos aí os 7 chakras. Se nós pegarmos o prisma da luz, pegamos a luz e colocarmos num prisma, ela se abre em 7 cores. Temos aí o arco-íris, né? E quem já pegou algum prisma de cristal já viu a luz, né, principalmente do sol, lá se abrindo em 7 cores. Então, cada uma dessas cores, ela tem também uma vibração, uma frequência. E nada por acaso, né? Por isso é adotado, né, nos nossos chakras uma cor equivalente. Tá? Então, nós vamos aqui avançar. Então, se nós pegarmos aí os nossos chakras, cada um tem uma cor, mas e cada cor tem uma frequência, tudo é frequência. Né? Como já colocava Tesla, né? A gente Nikola Tesla, a gente vê o mundo, o universo como vibração, frequência, né? Que tudo é energia. Então, cada chakra tem uma cor, uma vibração, que está aqui, uma frequência em hertz, tá? 261, 349, cada um delas. E para além dos 7 chakras, nós entendemos que percebe-se que tem o quê? Corpos, além do nosso corpo físico, existem outros corpos. O quê? Aqui tem o corpo físico, mas existe o corpo emocional, o corpo mental, o corpo astral, e aí depois o corpo etérico, celestial e causal.
Entende-se esses 4 aqui, corpo astral, etérico, celestial e causal, como o corpo espiritual, né? Para ficar mais simples, sintetizou-se esses 4 como espiritual. E aí os outros 4 corpos aqui, né? Que é o nosso físico. O que dá para perceber daqui? Veja, o físico, ele é o primeiro aqui, né? O vermelho. Ele é interno, que é aqui o básico. Aí temos o emocional, que é uma camada fora, é a primeira camada. Depois o mental e a terceira camada, e o astral ou o espiritual, a quarta camada. Então o físico, ele está contido nos outros. Ele é o mais, porque ele é o mais denso, ele tem uma energia mais densa. E aqui, se a gente for verificar na frequência, é o contrário. Quanto mais baixa uma frequência, mais densa ela é enquanto matéria. Porque se a gente for falar o corpo emocional, a gente consegue ver ele, ou o corpo mental, nós não vemos, mas é uma energia, né? Então, quanto mais a alta frequência, mais sutil essa energia, e nós não conseguimos ver no nosso espectro de visão, né, de luz, porque a nossa visão é limitada, ela só vê algumas frequências. Os gatos, por exemplo, veem frequências mais altas, né, e alguns outros animais. E no ser humano, alguns conseguem ver essas frequências mais sutis, esse corpo emocional. Tem algumas pessoas que a gente fala, eu consegui ver sua aura, que ela tá, né, tem alguma parte mais escura, e outros chegam a ver o corpo espiritual da pessoa, né, como que ele tá, ou ver outros corpos espirituais. Então essa pessoa consegue enxergar no nível mais sutil, que são essas frequências aqui, né? Ela tem lá a glândula pineal dela mais desenvolvida, que é a nossa conexão com esse mundo metafísico, o extrafísico, né? Passou do físico para conseguir enxergar o corpo emocional, mental e espiritual de uma pessoa. A pessoa quem enxerga tem que ter uma sensibilidade extrasensorial, que normalmente é desenvolvida através da glândula pineal. Tem um médico, um neurocirurgião muito conhecido, o Dr. Sérgio. Ele tem inclusive vídeos no YouTube, em vários. Ele tem um trabalho magnífico, né, em cima disso, esclarecendo a questão da mediunidade com a glândula pineal. Então, se quem tiver interesse, eu não me recordo agora o nome, mas depois a gente coloca lá o nome completo dele, né? Eu sei que é Dr. Sérgio, mas não me recordo agora. Se alguém lembrar, até quiser colocar aí no chat aí, por favor. Mas depois, quando o vídeo estiver lá no YouTube gravado, a gente pode fazer essa menção e colocar até um link dele. E quem quiser se aprofundar, né, no tema da pineal. Então as pessoas que têm uma pineal mais desenvolvida, elas conseguem enxergar esses outros corpos, né? Então veja, quando nós estamos falando desses 4 corpos, percebe-se assim que quando nós fazemos um tratamento que é físico, ele de alguma forma ele vai atingir o emocional, porque eles estão todos interligados, mas é um tratamento mais físico, né? Agora, se a gente faz um tratamento emocional no corpo emocional, ele vai atingir tanto o emocional quanto o físico, porque o físico está abaixo dele, certo? Então o físico ele está contido no emocional, né? Aí se a gente faz uma terapia, uma terapia que trabalha o campo mental, o mental ele inclui o emocional e o físico, que ele inclui tudo que está contido nele, né? Certo? E quando a gente faz um trabalho no campo espiritual, ele atinge os 3 corpos, o mental, o emocional e o físico. Por isso que muitas técnicas, terapias ou a própria trabalho de cura espiritual através das orações, de qualquer linha espiritual, ela surte efeito, né? De onde acontece? Vem desse corpo espiritual que vai entrando no mental, no emocional, até chegar no físico. Só que o físico é uma barreira bem densa, né? Nós estamos falando, né, de uma vibração mais densa. Então, por isso que mesmo quando uma pessoa faz uma técnica terapêutica que é considerada mental ou emocional, é importante que ela cuide do físico, ela ajude, ela dê um gás, ela tente purificar esse físico, né? Porque a manifestação até às vezes da doença, ela ocorreu
no campo mental, que a pessoa ficou pensando em vibrações negativas, ou se teve emoções, sentimentos densos, e aí chegou o momento que foi tanto que se solidificou, a energia ficou mais densa e manifestou no corpo. Inclusive manifesta como uma forma de avisar, né, a gente, olha, você não está bem, você está em desequilíbrio, porque tem coisas que a gente só percebe quando dói, né, quando bate o físico. E aí, voltando aqui à questão dos chakras, veja, a questão da energia, a cada chakra existe uma glândula endócrina correspondente. Então, nós vamos, né, o básico, nós temos as suprarrenais, o chakra umbilical tem as glândulas do testículo e ovário, o plexo solar tem o pâncreas, né? O coração ou o plexo cardíaco, o timo, e assim vai. Cada um deles tem uma glândula, né, correspondente, tá bem? E então, quando nós estamos com algum chakra em desequilíbrio, essa energia que está entrando, ela está afetando um desses chakras, à medida que vai ficando mais denso ou bloqueando esse chakra, ele fatalmente vai afetar a glândula endócrina correspondente. Então, por isso até que, por exemplo, numa terapia holística, quando uma pessoa fala, eu tô com problema na tireoide, não, eu tô com problema no estômago, então a gente sabe que o que é o plexo solar, né, que está em desequilíbrio, que foi o estômago, o fígado, todos esses órgãos daqui. E aí vai procurar técnicas, energias correspondentes, vibrações para ativar aquele chakra, entende? E a mesma coisa são os outros, de cada um das glândulas, né? Ocorre que o que? Se a gente olhar aqui a primeira, essa glândula da frontal é a hipófise e a pituitária. Ela é uma glândula muito importante, porque nela, através dela, ela controla as outras. E aqui nós temos que eu falei, a pineal, né? Então a nossa conexão com o mundo metafísico ou a espiritualidade, ela vem através dessa glândula. Então se a pessoa às vezes ela está com alguma perturbação espiritual, ela afeta muito essa glândula que por sua vez desequilibra as outras. E aí tende a manifestar nos vários corpos, corpo físico, mental. Por isso até que uma cura espiritual, ela acaba sendo, digamos, o verdadeiro milagre, quando as outras não conseguem, né? Muitas vezes a gente não precisa chegar nesse ponto, a gente percebe algum desequilíbrio e vai tratando com alguma técnica que é mais sutil. A própria alimentação, né, que vai através do alimento, ele é energia, a gente vai voltando, lembra do físico, né, aí fazer exercício de respiração, a meditação, né, porque a meditação nós estamos tonificando aí o nosso, não só o pulmão, mas distribuindo através do oxigênio para todas as células. Tá? Uma interferência aí do som externo, desculpa. Então, por isso a importância de que numa terapia a gente não pode descartar de nada. É importante uma pessoa seguir isso, o holos todos, o físico, o mental, né, o espiritual, tá bom? Cada uma dos nossos corpos. Quando a pessoa consegue conciliar os vários, então isso é essencial. Deixa eu só confirmar aqui, o som para vocês está tudo bem, pessoal? Porque eu até vi que chegou umas mensagens, mas eu não consigo olhar. Vocês podem só confirmar para mim? Está ok? Dá um ok. Angélica, está ok? Tá ouvindo? Tá, pessoal do YouTube. Tá, também. Bom, ninguém falou nada, então tá. É que eu hoje estou tendo que pilotar tudo aqui sozinha. O nosso super assessor de telecomunicação, de assuntos de redes, de tudo que é internet, não pôde estar presente. Então eu peço que me avisem, por favor, para se não tiverem ouvido, tá bom? Então aqui, ó. Agora eu vim com uma tabela aí, que eu sou fã de tabelas, quem me conhece sabe, né? É uma questão visual mesmo.
separando por categoria as terapias integrativas. Pode ser que algum tenha ficado fora, mas eu procurei colocar todas, principalmente as que eu comentei que são do SUS. E quais são as do SUS? Todas as que estão em preto, tá? E as que estão em roxinho ou rosa não são ainda aceitas pelo SUS. E aqui, eu separei aqui em cima, ó, tem corpo físico, né? Corpos sutis, que é o emocional e mental, e o corpo espiritual, né? Sutis aqui porque a gente, né, não consegue ver. E aí dentro do corpo físico, quais são as técnicas que atuam mais diretamente no corpo físico? E não significa e aí elas por reverberação, por frequência, né, vão atingir as outras também, lembra? Então, porque tudo é energia, tudo é frequência. O que a gente entende como energia? Qualquer coisa tem átomo, porque o átomo vibra. Então, se tem átomo e está vibrando, então é energia, tudo vibra. E aqui nós temos as físicas, corporais, que são aquelas que a gente realmente sente, né? Há uma manipulação física, seja recebendo manipulação. Aí tem a arte terapia, que a pessoa utiliza da arte para argila e alguns outros produtos para fazer a terapia, né? E tem muitos casos, até tem um filme de uma psiquiatra que conta realmente como recuperou ou pelo menos mudou a qualidade de vida, né, de alguns pacientes que tinham esquizofrenia. E aí tem a biodança, que ela também no movimento a pessoa vai se flexibilizando, bioenergética, dança circular, e todas essas são aceitas pelo SUS. Algumas pessoas até, dependendo da onde ela mora, tem lá essa atividade, se não no SUS, em alguma associação, né? A meditação, né? Essa inclusive a gente fala físico, mas a gente pode fazer sozinho, mas tem as guiadas, né? As massoterapias, os diversos tipos que existem, né? A osteopatia e a quiropraxia, que são aquelas que manipulam, né, o nosso sistema esquelético, muscular e os tendões, né? A reflexologia, que é a manipulação dos pés. Mas por quê? Porque o pé é considerado um microsistema, assim como a orelha, que tem aqui a auriculoterapia. Tá vendo a auriculoterapia? O nosso corpo, vocês lembram uma das leis lá que eu falei, que é de correspondência? O micro é igual ao macro. Dentro deste princípio, a auriculoterapia e a reflexologia, elas entendem o que? Aurículo, a orelha. Se vocês olharem uma orelha, nossa, agora, né, rosquei. Ela é um bebê em miniatura, né, um feto, na verdade. E aí o estudo é que a cada pontinho dela corresponde uma parte do nosso organismo. A mesma coisa são os pés, né? Existe ali uma correspondência dos órgãos do nosso corpo. Então, quando é feita uma massagem, um estímulo ali, está estimulando o órgão correspondente. Quem já recebeu uma reflexologia ou uma aurículo sabe que realmente faz efeito. Inclusive a auriculoterapia, né, ou a auriculopuntura, que alguns usam a agulha, a acupuntura, a origem dela é chinesa. Os mestres chineses de acupuntura e medicina chinesa, eles conseguem fazer o diagnóstico de uma pessoa sem que ela fale nada, só olhando a orelha dela, porque lá estão marcados todos os pontos do corpo dela em que está em desarmonia. Então ela não é só de diagnóstico também, né? Mas isso foi uma coisa que se perdeu, só mais os mestres de medicina chinesa, muito antigos aí, e alguns lá, lógico, na China, que sabem, né? Aqui acabou não sendo difundido. E tem a yoga, né? Que ela trabalha a respiração, alongamento. Aí temos a parte bioquímico-vibracional, que afeta o corpo. Bioquímica porque tem alguma injeção de algum produto químico, né? A ingestão, desculpa. Então tem a aromaterapia, que ela é por inalação, né? Ou às vezes usado nos olhos das massagens, né? A fitoterapia, a apiterapia, que é das abelhas, né? O mel, a geleia real, o própolis, que inclusive são excelentes para aumentar a imunidade nesse momento aí da pandemia. O principal, eu tenho recomendado, falado para as pessoas, é exatamente cuidar da imunidade, fazer tudo de alimentos, de recursos mais necessários possíveis para aumentar a nossa imunidade. Porque contato com vírus nós vamos ter. Agora quem vai desenvolver o nada
ou não vai depender da imunidade, né, que essa pessoa está. Por isso que as pessoas que são de risco, os pacientes de risco, eles são mais suscetíveis, porque eles já têm uma saúde em desequilíbrio, a imunidade deles é mais baixa. Então é partindo disso, né? Então façam uso aí, algo que pode ser adquirido fácil, né? Essa própolis, geleia real, mel, tá? Aromaterapia também tem alguns que aumentam. Aurículo eu comentei, a geoterapia, que é a argila e outros minerais, né, que a pessoa tem contato. A iridologia, que é o estudo da íris, e que através dela é recomendado toda essa linha de produtos naturais. A homeopatia, que é mais antiga, né, que inclusive alguns médicos adotam. A ozonioterapia, que é o uso de ozônio também, né, direto no local. A terapia de florais, magnífica, que ela atinge, eu digo que a ingestão é física, mas ela atinge muito o corpo sutil, principalmente emocional. E alguns tipos de florais até o espiritual. São sensacionais mesmo. Se um dia vocês quiserem saber mais a respeito, nós temos amigas especializadas nisso, colegas, temos... Porque existem vários, né? Além, a mais conhecida é a floral de Bach, mas existem outras, tá bem? Então, vocês, se interessar, a gente pode trazer algumas profissionais dessa técnica para vocês conhecerem, tá? E o termalismo, que são as termas lá que eu comentei. Aí temos aqui corpos sutis, que atinge o mental e emocional. Não que esses... Os primeiros, os físicos, eles atingem, mas numa segunda instância, né? Que a ingestão é física, mas num segundo momento ele entra também no corpo emocional. Aí nós temos o que? Numa energia mais sutil, a cromoterapia, que é o que? A luz. Né? Mas por quê? Porque a luz ela tem uma vibração. Então, quando se usa um bastão de luz, ou as lâmpadas, né? Tem até alguns lugares que utilizam várias lâmpadas, e mais ainda se for no chakra que é correspondente, ativa aquele chakra, né? Então, porque as nossas células respondem à luz, né? E a imposição de mãos, porque na nossa mão sai direcionado uma energia, né? Que também transmite, então essa energia sutil do nosso plasma, da nossa energia, vai para outra pessoa. O reiki, né, que une as duas coisas, tem mais alguns comandos. Então todos eles são, essa imposição de mão tem vários nomes, de acordo, tem até algumas linhas religiosas que utilizam, né, como o Jorei e algumas outras, o kardecismo, várias, né, a imposição de mãos, né, mas ela já é considerada, até o SUS entende, né, mas aí são utilizadas técnicas de cura vibracional através das mãos, mas a ciência entendeu que realmente quando uma pessoa canaliza, ela tem a intenção, tá, de transmitir uma energia benéfica através das suas mãos, ocorre uma melhora. Então, e aí algumas linhas, né, que antes eram consideradas, isso ficava exclusivo à religiosidade ou à espiritualidade, hoje já é considerado terapia. Aqui nós temos a radiestesia radiônica e o Feng Shui. Feng Shui que é usado mais, né, nos conceitos da radiestesia e da medicina chinesa, mais para a harmonia do ambiente. E radiestesia que se utiliza de muitos símbolos, né, da geometria sagrada também, para canalizar as energias, limpar. Ela não é aceita ainda pela OMS, até porque ela requer um estudo às vezes mais técnico, mas ela é muito utilizada na arquitetura e diversos profissionais aí. É muito eficiente. Agora vamos para as terapias quânticas. Por que é considerado quântico? Do quanto, porque elas normalmente trabalham no tempo e espaço. Lembra que eu falei que existem algumas traumas, algumas dores, alguns desequilíbrios que eles não foram gerados no momento atual, ou pelo menos às vezes não é nem estamos falando só de vida, foram gerados na infância, né? E aí como é que você vai lá, né?
essas mais físicas e as sutis, elas têm mais dificuldade de acessar. E aí, com o desenvolvimento aí do conhecimento, das pessoas da tecnologia e algumas canalizações, enfim, inspirações, o ser humano foi percebendo que algumas técnicas iam trabalhar no espaço-tempo, quando o trauma, o problema se aconteceu num outro momento da vida. E quais são elas? A constelação familiar, que inclusive ela não é, eu pus aqui como preto, que ela não ela até é aceita por alguns órgãos de saúde e até pelo sistema jurídico. Aí você fala, como assim? Na vara de família ela é aceita, porque a constelação utiliza para harmonizar conflitos de herança, conflitos de sociedade, porque muitas vezes aquilo normalmente foi gerado num outro momento, às vezes pelos ancestrais, né, em outro momento. Então até os juízes, né, entendem que essa técnica tem um excelente efeito. Aí as outras, barra de Axis. A barra de Axis ela utiliza de pontos da acupuntura na cabeça para poder ativar energeticamente esses pontos. Então, e alguns desses bloqueios ou pontos, eles foram gerados na infância, né, ou em outro momento da vida. A hipnoterapia, né, a hipnose. Então, faz-se a regressão, né, tem outros, aqui a gente podia falar PNL, tem outros nomes, mas resumindo, é considerado uma técnica de hipnose. Inclusive os psicólogos usam, né, vários, não todos, mas é uma técnica bastante difundida. A gente poderia dizer também aqui, eu acabei não colocando, mas lembrei a regressão, né, a vidas passadas. Vai dentro dessa linha de entrar numa técnica, num estado de mental, numa onda, né, mais baixa, como a onda teta, o alfa. Tanto que vem aqui também a Magnifio Healing e o Theta Healing, que é da onda teta, que algumas pessoas até que nos acompanharam chegaram a conhecer lá na meditação um pouco. Essas são algumas. Aí as variantes disso, os nomes, né, dessas terapias quânticas. E aqui eu coloquei também técnica de autoconhecimento, porque sendo a psicoterapia mais conhecida e usada, né, na área da saúde. Porque elas são essenciais para que a gente identifique os nossos traumas, os medos, as tristezas, os bloqueios. De qual a origem? Porque aquilo é só uma manifestação, né? E o autoconhecimento é essencial para que a gente traga a nossa consciência, o nosso entendimento, aonde foi gerado, por que a gente reage assim, e a partir daí, se às vezes não consegue mudar isso, né, sozinho, buscar as técnicas energéticas que vão auxiliar a pessoa a transmutar essa energia, dissolver, né, que algumas dá para ser auto-aplicadas e outras dependem realmente de um profissional que está treinado, capacitado e que vai conseguir enxergar o todo, né, que é isso que é importante, tá? Porque às vezes a gente enxerga só uma parte, né? E aí o que nós temos? Nós temos a astrologia como técnica de autoconhecimento, o eneagrama, que também vê as características, perfis de personalidade, a numerologia e mandalas e tarô. Mas como assim, né? Mandalas e tarô. Porque eles são registros de arquétipos milenares. E aí quando uma pessoa ela escolhe uma mandala ou uma carta do tarô, ela está acessando aquilo, está falando com o inconsciente dela. Então, nada mais é que uma interpretação, uma imagem que o inconsciente dela está se identificando. E aí vai, às vezes, de outra pessoa estar auxiliando nesse processo, né? Orientando o que aquilo significa. Tem várias possibilidades, né? Mas as mandalas, tanto que tem a questão hoje, um trabalho bem terapêutico, de comprar mandalas em branco e ir desenhando. Aquilo a pessoa está expondo ali o inconsciente dela. E para quem faz um estudo em cima disso, vai conseguir interpretar aquela mandala. O que está vindo ali, o que está saindo. É por isso também que a arte-terapia, a arte é uma terapia, né? E falando nela, que eu tinha pulado aqui, a musicoterapia. Por que a música que está na energia sutil vibracional? Porque a música emite frequências. E as frequências têm vibração e elas fazem o nosso chakra vibrar.
E tanto que até alguns hospitais utilizam algumas músicas, normalmente as antigas, as clássicas de Bach, Mozart, que perceberam que algumas frequências ela ativam mais, principalmente o chakra cardíaco, e a partir dele começa a equilibrar os outros chakras, né? Então a arte, ela é numa instância, ela realmente cura a alma. E quando a gente se distancia do mundo da arte, seja de música de qualidade, a arte cênica, mas a arte visual também, nós estamos às vezes nos distanciando do nosso equilíbrio, né? Porque a arte, ela acessa o nosso inconsciente, né? Os artistas, eles conseguem captar. A gente tem até brincando, agora em função da pandemia aí, algumas pessoas trouxeram à tona umas músicas do Raul Seixas, né? Que tipo, nossa, ele é visionário. Com certeza, ele acessava esse mundo metafísico que vai além do tempo. E não só ele, alguns escritores escreveram até, tem um livro 1984, outros livros que conseguiram os escritores acessar o campo fora, né, o campo morfogenético, ou uma informação, holoinformação, a informação que está além do tempo, captaram e escreveram, trouxeram, alguns com precisão. E até nisso que vem também quem consegue fazer aquelas vidências futuras, tipo Nostradamus, tem centúrias deles que ainda que foram comprovadas, né? E ele fazia uso, né, da astrologia e de outras técnicas já naquela época, né? E então o autoconhecimento é muito importante, porque lá que reside, né, a gente entender qual o nosso ritmo e buscar as ferramentas para isso, porque muitos dos outros são as ferramentas, e cada um se identifica com uma, né? Tem gente que se identifica mais com uma linha ou com outra, e o autoconhecimento que vai trazer isso. Não, eu me dou, a arte vai ser essencial para mim, não, eu prefiro a yoga, porque, vejam, tem várias técnicas aqui que a gente pode levar para o dia a dia, para a nossa rotina, encaixar, né? Para buscar esse equilíbrio, porque nós recebemos tantos estímulos externos intoxicantes, que vai desde o alimento, que tem toxinas, que nós precisamos continuamente nos purificar, né? E por último aqui as energias as técnicas que atuam no corpo espiritual. Nós estamos falando aqui de técnicas, né, que conhecidas, que são terapêuticas, a apometria e o Osatoshi. A cura espiritual, ela é feita desde que nós nos conhecemos por diversas linhas religiosas, né? Cada religião tem a sua técnica de cura, porque a oração, ela tem um comando verbal que tem vibração, né? E manifesta aquilo. Só que a apometria e o Osatoshi, elas são consideradas técnicas terapêuticas porque não tem um vínculo religioso, né? Normalmente, as outras, quando a pessoa quer uma cura, ela acaba tendo ou que se envolver ou pedir para alguma instituição religiosa, e às vezes ela até se envolve. É interessante porque ela vai estar tendo uma conexão espiritual, uma espiritualidade que às vezes estava inativa, e nós somos um corpo espiritual. Aliás, o corpo espiritual, ele agrega todos os outros. Então, é essencial que nós mantenhamos uma conexão espiritual, seja ela qual for, porque nós somos seres espirituais. E aí essas técnicas, as duas mais conhecidas, elas fazem curas espirituais, vão nesse mundo além tempo e espaço, no universo, no mundos espirituais que estão afetando aqui, e à medida que curam esse campo, né, do corpo espiritual, ele vai por reverberação, por vibração, curando os outros corpos, o corpo sutil, mental, emocional e o físico. Eu tive a oportunidade de conhecer as duas técnicas, e como quem me conhece sabe que eu utilizo, né, o Osatoshi. Entendo que ela é mais ampla que as outras, ela consegue abarcar e até de outras que eu conheci também ligadas a religiões que eu frequentei, seja experimentando ou participando,
essa técnica desenvolvida, ela é muito mais ampla, ela consegue, né, atingir, ser mais profunda e eficiente e mais rápida, né, do que as outras. Mas eu falar, fazendo propaganda, é porque de fato ela tem um diferencial enorme. Mas isso não impede que quando uma pessoa ela recebe o que? Uma técnica espiritual, ela se utilize das outras técnicas. Não só impede, como é bom, é necessário, porque vai ser mais rápido a cura, né? Ela vai fazer uma meditação, uma acupuntura, uma fitoterapia, os florais. Ela vai se utilizando das outras técnicas, uma que vai trabalhar com o mental dela, porque também o que acontece? Quando é feita uma cura espiritual, se a pessoa não mudar, às vezes algumas delas estão linkadas a um padrão mental que a pessoa tem. E se ela não fizer um exercício lá de mudar aquele padrão, a vibração, ela atrai outros, de novo, correlatos. Por isso que fala, eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, voltou. Voltou porque a gente não mudou. Como eu falo, não mudamos o agente, né? o que gera, o que causa. Por isso que as terapias holísticas integrativas, elas visam muito ver o todo, né? Identificar onde que a pessoa está repetindo aquele padrão, porque ela está utilizando tal técnica, isso e aquilo, e não muda. Não muda por quê? Né? Vamos identificar a causa. Muitas delas têm a ver com hábitos alimentares, outras mais assim familiares, ancestrais, né, onde que a pessoa está vivendo, a casa. Até quando a gente fala lá da questão também da radiestesia, ela é excelente para limpar ambientes. O Satoshi faz isso também, e outras técnicas, mas às vezes a pessoa pode fazer mão daquilo, porque o próprio ambiente tem um lençol freático lá, que está afetando a casa, né, o equilíbrio energético. Então, às vezes, eu falo, não sou eu, não, realmente não era o ambiente que a pessoa está. Então, mas isso vai, às vezes, por eliminação, e por isso, às vezes, requer um acompanhamento terapêutico para que possa se identificar por eliminação por que a pessoa não está conseguindo resolver aquele bloqueio, aquele problema que ela tem, né? Tá bom? Então, deste universo de terapias aqui, técnicas, se tiver alguma que vocês queiram saber mais numa próxima live, por favor, nos avise, tá bom? Fale para que a gente possa tá trazendo, né? Como eu até sugeri aí comentei, né? Que eu me lembrei de imediato que temos excelentes colegas sobre a terapia floral, mas tem outras. Então, vejam, por favor, né, deixem aí a sua sugestão, o que você gostaria de saber mais, a radiestesia radiônica, enfim, barra de axis, o que vocês, a gente vai procurar trazer aqui, tá bem? Se às vezes não for de imediato, que vai depender da disponibilidade, né, do profissional, mas queremos realmente que vocês conheçam esse universo. Que mais? Vamos lá para a próxima. Aqui. Esse quadro, eu já compartilhei com algumas pessoas, mas queria reforçar aqui, dentro do conceito de energia, né? De novo, frequência, que nós estamos falando tudo que é frequência. Então tem aqui a escala de Hawkins, que ele é um neurocientista, né, que catalogou por pesquisas a vibração dos sentimentos, do nível de consciência e das nossas emoções, né? Então aqui dos mais velhos, mais baixos, que são aquelas que são limitadoras, que bloqueiam, que vão gerando limitações nos nossos centros de energia, dos nossos chakras, e por conseguinte toda aquela corrente lá, e as positivas, né? Sendo que a neutralidade, que é 250 Hz. Então, mesmo a coragem, se ela for muito exagerada, impetuosa, assim, como diz aquela coragem que é imprudência, ela chega a ser negativa, porque ela está com 200 Hz. E todos os outros abaixo, né, orgulho, raiva, desejo, mais no sentido, né, de querer só para si, medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha. Então, a gente inclusive abordou, né, esses temas no ciclo de 21 dias. Então, se de repente você quiser fazer, quem não fez ou
quiser indicar ou quiser repassar, tem lá no ciclo esses temas específicos para que você possa fazer uma meditação, a oração, receber bolas de luz específicas para isso, para ir transmutando essas energias, né? Esse bloqueio, essa limitação. Inclusive, a partir da manhã, nós vamos descer os mesmos vídeos, só que editado, cortando o tempo de espera, algumas falhas, né, de som que tivemos e tal. Então eles vão estar mais clean, mais limpos, tá? E vocês vão ter essa opção aí para continuar ou rever alguns pontos ou fazer de novo todo o ciclo. Então aqui eu queria ressaltar novamente essa questão dos pontos aí, tá? Da frequência, né? Das nossas emoções. E aí vem exatamente isso, através de vários elementos da natureza, todos aqueles que eu coloquei das terapias, nós podemos elevar a nossa frequência, né? Música, som, luz, planta, flores. E esses elementos todos, eles são manipulados e transmitidos pelas terapias vibracionais, holísticas ou integrativas. Então, façamos uso delas, né? Por quê? Como já disse nosso sábio, um dos maiores cientistas que a humanidade já viu, Albert Einstein, tudo é energia, isso é tudo que há. Então vamos nos sintonizar na nossa melhor frequência, né, que a gente vai conseguir manifestar essa realidade, a frequência boa, né? E não tem como ser diferente, não é filosofia, é física mesmo. Por isso a nossa proposta, crie boas vibrações na sua vida, em tudo, no que você come, no que você faz, no que você fala, em todas as formas, né? Nós temos sempre que estar na frequência positiva. Cai um pouquinho, volta, né? Faz recurso, uso das terapias, das técnicas, de alguma forma para limpar aquela energia negativa, limpar o vírus, que somos nós mesmos, né? Os nossos vírus, para subir novamente a nossa frequência, tá bem? Acho que esse é o último. Pronto.